E vou fazer uma pergunta pro João. João, o chat GPT tá mudando o modo como a gente tá olhando a inteligência artificial, meu? Dá uma aula pra gente sobre chat GPT. Porque eu tô vendo muitas matérias falando que vai mudar muito a inteligência artificial. Praticamente mudar o mundo mesmo, porque eles viram o poder, né, da inteligência artificial. Eu acho que, assim, eu sou meio, nesse assunto específico, eu sou meio conspiracionista. Eu, sou- eu não sei se é um pouco, eu vi muito filme de terror, não, de ficção científica, mas quanto mais eu penso a respeito, mais eu vejo que é o fim dos empregos, cara. A longo prazo, né? Sim, talvez não seja a gente, na Agora, nossa nesse geração, momento, né? que vai ver isso acontecer, mas as pessoas acham que são mais importantes do que elas são. E melhores do que elas são fazendo o que elas fazem. Inclusive eu e você, todo mundo pensa assim. A verdade é que a maior parte do trabalho das pessoas é mecânico e automatizável. Isso é um fato. O Tipo, meu trabalho, uma grande parte dele, infelizmente, é. e querendo ou não, mesmo que a pessoa fale assim, a máquina nunca vai fazer o que eu faço. Tudo bem, ela pode não fazer exatamente o que você faz. Mas se ela faz 60% do que você faz e a empresa tinha 100 pessoas na mesma função que você, talvez ela passe a ter 20 só. Passe a ter Verdade. 40. Então, não tira talvez o emprego de todo mundo, mas a contribui. E eu até postei isso no Instagram recentemente, que eu acho que. Óbvio, gente, eu tô falando do futuro, mas hoje, o chat GPT, não acho que ele tira o emprego de ninguém, mas ele dificulta a entrada do júnior. Quem é júnior na empresa, porque Acaba não entrando, né? pra você usar, você precisa ser sênior, o chat GPT. Porque se você não sabe fazer as perguntas certas, ele vai te responder, grande chance de ser uma resposta enviesada e errada. Então, É se que você. nem o Excel, né? O Excel aceita tudo. Se você não sabe o que colocar de Verdade. input, vai cuspir qualquer Então, coisa. tipo, e esse é um grande problema da IA hoje, né? Porque ela é muito convincente. Como a linguagem neural dela é feita para parecer humano escrevendo, ela é muito convincente, então. Até quando ela fala algo errado, é algo errado muito bem escrito, que você fala assim, caramba, tá muito convincente. Se E você se você não tiver o mínimo, meu, do que ele tá falando aqui se você vê a pessoa falando, tipo, por exemplo, o TubaCast. Aí, vamos supor que a pessoa fala assim: o que é TubaCast? Ela pode falar assim: o TubaCast é um grande caminhão. Então, sei lá, ela pode fazer uma frase que gramaticalmente tá muito certa. uma narrativa que Uma vai. narrativa que faz sentido. Só que a pessoa não entende nada, tem grande tentativa de cometer erros. O próprio ChatGPT fala isso, né? Tipo assim, ó, não temos certeza do que a gente fala é verdade. A gente tá treinando a IA. Tipo assim, não é. Não confie isso cegamente no que tá escrito aqui. Isso é muito importante dar esse aviso pras pessoas. Só que. Então, se você não sabe o que você tá procurando, não use o ChatGPT. Tipo assim, se você não sabe exatamente o que ele quer. Agora, se você já sabe e quer que ele te poupe tempo, aí é uma boa. Por quê? Porque você consegue verificar que se você lê, você fala assim, pô, beleza, isso aqui tá certo. Agora. Então, o que vai acontecer? Com que pessoas consigam automatizar uma parte dos seus trabalhos. Porque eu já tô usando pra fazer copy. Já tô usando pra tá várias coisas. aproveitando já. Eu já uso pra fazer script Excel, porque eu não sei fazer direito. Então, eu gastarei muito tempo programando, falando não a fórmula em si, mas sabe aqueles. Eu uso muito o Google Sheets, né? Então, aí eu faço aqueles addons pra poder pegar o dado de algum outro lugar. Então, agora, se eu escrevo o que eu quero, ele vai lá e cria esse addon pra mim. Coisa que eu teria que ler a documentação, gastar um tempo, eu conseguiria fazer. Ah. Então eu consigo verificar ali se a linguagem tá certa e tudo. Mas é uma coisa que levaria 1, 2 horas, ele me entrega em 10 segundos. Nossa. Então, eu tenho usado pra várias coisas desse tipo, muito úteis, que são todas coisas que eu já sei fazer. Então eu consigo pedir de forma mais eficiente, então eu consigo falar, pô, esse código aqui. Que, às vezes quando você pede, principalmente em código, às vezes ele é muito objetivo. Então se você pede, eu quero um código pra pegar uma imagem, ele vai só dar aquilo. Só que às vezes falta partes do código, né? Porque ele deduz que já tem o resto, então se você tem que saber formular a pergunta, então se você já sabe executar a função que você tá pedindo pra ele fazer, ele é muito útil, como eu disse, por enquanto. Mas eu acho que no futuro ele vai ser mais inteligente ainda, vai conseguir fazer mais coisas. Só que hoje eu já vejo que ele consegue, sim, aprimorar muitas funções e reduzir headcount de empresas, com certeza. Isso sim, eu já vejo empresas se movimentando, não para necessariamente demitir alguém por causa do chat GPT, mas assim, pô, eu precisava de um cara aqui, acho que não preciso mais, entendeu? Entendi. E, tipo, deixando de contratar. Vagas deixando de acontecer. Principalmente pra pessoa júnior, que é a pessoa. Agora, por $7 por mês, você vai
Se você usa o Teams, se eles lançaram agora, você viu isso aí? Não. Se você usa o Teams, a Microsoft, né, pra quem não sabe, eu vi. ela investiu 1 bilhão já no ChatGPT lá no começo. E agora não sei que vai investir mais 10 bilhões. Nossa. Então ela tem um acordo ali com eles que ela pode usar a suíte do ChatGPT dentro dos produtos dela de uma forma que ninguém mais pode usar. Ela tem umas vantagens competitivas ali usando a ferramenta. Então ela integrou o ChatGPT com o Teams, onde após toda call que você fizer, se você pagar $7 por mês, né? Num plano um pouco mais caro que o Eles plano não normal. gravam sua conversa. Não. Eles criam uma ata de reunião Nossa. falando o que cada Nossa. pessoa falou. Tipo assim, ó. E o Luan deu tal ideia. Tipo, do que é mais importante. Caramba. Que é uma coisa que eu já vi em várias reuniões que eu estava, que tinha um estagiário só pra fazer isso. Verdade. Eu já- E dá um puta E trabalho. o cara ia lá redigindo o que ela tava falando, anotando, e ele anota de forma inteligente. Então tá assim, o Luan falou isso, e é clicável o Luan, você pode ver o Luan falando. Nossa, Você entendeu? isso ia ser muito Tipo- útil pras minhas reuniões de prévia. Que tá lá o RI falando, eu anotando, eu perguntando. Então, tipo assim, isso aqui é uma coisa super inteligente? Não é super inteligente, mas uma ata, uma IA conseguir ver a conversa inteira, sintetizar e descobrir o que é mais importante de uma forma muito assertiva, isso é genial. E tem uma pessoa que normalmente já tá começando a profissão dela fazendo essa função, que é uma função meio ingrata, mas, pô, alguém precisa fazer, então você vai pegar alguém que custa hora mais barata pra fazer isso, essa pessoa talvez não precisa mais fazer essa atividade. Então, eu acho que dificulta muito a entrada do júnior, porque esse tipo de atividade que você não precisa de tanta experiência pra fazer, era onde os estagiários normalmente faziam, e era através dessas atividades que eles adquiriam experiência pra progredir e virar então plenos, e depois tipo de júnior pra pleno, e depois virar sênior. Então, dificultando a entrada de júnior, eu acho que desencadeia um problema de médio prazo aqui. Não tão curto, mas de médio prazo. E se a IA evoluir mais ainda, ela conseguir fazer mais coisas, aí é um grande problema. Assim como já teve o caso de um banco de investimento que conseguiu demitir, acho que mais de 5 mil advogados, porque ele fez uma inteligência que automatizava os contratos. Porque assim, beleza, quer dizer que vai acabar a profissão de advogado? Não necessariamente. Só que um advogado, na vida real, ele não é que nem em Suits. O cara vai- do Suítes, Que o a cara- linha tal, linha tal. Às vezes a empresa, o banco, quantos advogados o banco não deve ter só pra fazer um contrato padrão? Eu garanto revisar aquele contrato. Verdade. Que isso que é um contrato padrão, que é tipo, você vê a mesma coisa pro mesmo tipo de cliente. E às vezes esse cara faz 500 contratos por ano, 600 contratos por ano. Uma IA pode fazer isso em segundos. Então já tem. Então, nesse tipo de movimento, já GPT e outras IAs vão sim impactar no mercado de trabalho. Quem tá falando que isso não vai acontecer, eu acho que é ingênuo. Tipo assim, beleza, ajuda? Claro que ajuda, mas na prática, isso também otimiza custo, e otimizar custo na prática das empresas é cortar funções. E é engraçado, né, que a IA evoluindo, até os médicos estão suspeitos, né? Tipo assim, de perder um pouco a parte da profissão, porque eu já vi algumas empresas que estão desenvolvendo softwares que, tipo assim, através do sangue, através de exames, consegue definir, através até do olho, né? Possíveis doenças e tal. É muito louco, né? Igual, O que a gente tá chegando. Não só isso, né? Eu acho que medicina é uma das profissões mais fáceis de ser automatizadas. Não mais fáceis, né? Mas mais prováveis de serem automatizadas de todas. Porque na prática, é claro que os médicos ficam chateados quando eu falo isso, mas... Os médicos serão substituídos do corte do João. É por isso que os médicos vão ser Mas se substituídos. você parar pra pensar, o que é um estudante de medicina? Ele é uma enciclopédia de sintomas e de fármacos. Tipo assim, na prática ele tá lá estudando por 6 anos, tipo... O médico padrão, né? Tipo, eu não tô falando, claro, beleza, tem o super especialista que ele faz. Não é esse cara, mas a uma parte dos médicos é o cara que ele fica lá estudando sintomas, e como ele avaliar um sintoma e como tratar esse sintoma. Na prática, o Google já faz isso. Eu sei que é um salto. No Google você É que no sempre tem Google câncer, não, né? E você sempre tem câncer e você sempre vai morrer, né? Não, eu sei. Troca da dor de cabeça no Google. Olha, pode ser um tumor. Não sei No cérebro. É um salto falar isso, mas é porque você não sabe descrever tão bem os seus sintomas como o médico Verdade. consegue identificar os seus sintomas. Mas o médico ele tá olhando pra você assim como uma câmera tá olhando pra você. Então ele tá ouvindo a sua descrição do seu sintoma, baseado em todas as doenças que ele conhece, em todos os possíveis casos que você tem, e surprise, galera, a maior parte dos médicos já usam softwares pra isso. Então você tá lá no médico, você tá falando isso, estou com uma dor aqui, cara, dor aqui. É verdade. E aí o sistema já Por fala. isso que ele fica no Ah, computador. Aí o sistema já fala, o cara tem mais probabilidade de estar com essa doença aqui. Isso já é uma realidade.
Então, Pior que é verdade mesmo. então eu acho que medicina é facilmente... É claro, vai existir médico, óbvio que vai existir médico, sempre vai ter uma pessoa querendo contato humano, mas na China eles já estão super automatizando medicina, né? Você tem centros lá de telemedicina, que você faz uma consulta, e aí beleza, às vezes, se a consulta é mais rápida, porque ele identifica boa parte dos seus sintomas, a outra coisa que o médico faz, ler exame. Uma máquina pode ler exame também. Porque quando o médico, você vai lá e tô doente. Ah, eu acho que você deve estar com isso aqui, vou receitar esse remédio. Não melhorei, doutor. Então ele vai lá, dá outra possibilidade. Não melhorei de novo, vamos fazer esse exame. Aí ela vai ler o exame. Cara, a máquina lê o exame também. A máquina com mais precisão que o humano. Com certeza. Cirurgia. Já tem vários robôs que fazem cirurgias, principalmente de cérebro, que precisam ser super... Detalhista, né? Não é detalhista, é precisão, né? A máquina tem muito mais probabilidade de errar que o médico. Então, não é que eu sou contra médicos. É óbvio que eu prefiro ser atendido por um médico do que por uma máquina. Assim, o contato humano é importante. Mas o que eu tô falando não é sobre os médicos específicos. É que, na minha visão, ninguém tá salvo. Todos nós seremos substituídos por robôs. Todos, sem exceção. Tipo, seremos substituídos por robô. Porque se alguém investir tempo e dinheiro nisso e conseguir automatizar os processos, a máquina, em algum momento, vai ser mais eficiente que o humano. Talvez hoje não seja. A gente fala assim, beleza, hoje não é. Hoje a máquina erra e tal. Beleza, só que a cada dia, a máquina, quando ela corrige o erro dela, ela nunca mais erra aquilo. Então, as pessoas não veem esse salto. Há 10 anos atrás, você não tinha celular, brother. Hoje você já é um ciborgue, né? Sim. Segundo o Elon Musk. Exato, tipo, o celular já faz parte do seu braço. Há 15 anos atrás, você falaria que a sua avó nunca usaria a internet. Hoje ela tá no WhatsApp. E tá conectada. Mandando sticker. Exato, e você não falaria. Que a sua avó, assim, ó, se você falasse há 15 anos atrás, qualquer pessoa, cara, sabe a sua avó? Ela vai passar 8 horas por dia conectada na internet. Não, Por quê? Porque a pessoa. Exato, porque a pessoa teria a visão do que é hoje, que seria o quê? Pra ela ficar 8 horas na internet, ela teria que ficar 8 horas sentada na frente do desktop. Ai, minha avó nunca faria isso. Ninguém nunca. A pessoa não conseguia projetar que não, ia estar na palma da minha mão. Então, por isso que eu acho que as IAs, em geral, irão acabar com todos os empregos em algum momento. Hoje não vai acontecer, talvez nem nos próximos 10, nem 20 anos, mas nos próximos 50 anos, 60 anos, eu acredito que... Espero não estar aqui para ser substituído por uma máquina, mas... Estar aqui no meu lugar nesse podcast. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.